a live das 18 horas. Sejam todos bem-vindos a essa live e que o sangue de Jesus, que tem poder, possa estar sobre os corações de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a todos que estão entrando nessa live e eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos aqui justamente falando dele e conectado com ele. Jesus, eu sou tudo, sem não sou nada, porque ele é a verdade e a vida. Só com ele é que nós conseguimos viver essa dança e sermos verdadeiros e preparados para as bodas do Cordeiro em nome. E já tem uns que eu não fiz essa live, tive condições de fazer, mas todos os dias eu consigo fazer e estar conectado com vocês aqui, nós falando sobre Deus, porque a minha intenção aqui é que nós oramos juntos e falamos de Jesus. Esta é a intenção dessa live. Então quem gosta de assistir a palavra de Deus, gosta de oração, aqui é o lugar. Porque na minha visão, nós sem oração, sem estar com a palavra fixada na nossa mente e em nosso coração, eu me sinto perdido. Porque nesse mundo, na verdade, o futuro ainda não chegou. O passado já passou. E que nós vivemos aqui é o aqui e agora. E quem vive o aqui e agora sem Jesus, ele fica sem rumo. Por quê? Porque o mundo, se nós fizermos um relatório do mundo, né? O que está acontecendo no mundo no momento, o que já aconteceu, o que é o nosso presente? Porque o futuro nós não podemos controlar e nem sabemos o que vai acontecer. O passado já passou. Então o que nós vivemos é o aqui e agora. E esse aqui e agora só tem um sentido verdadeiro quando nós temos Jesus. Porque ele nos promete um futuro abençoado. Porque ele nos fala que nós, se nós formos imitadores dele, nós teremos uma vida e uma vida com abundância. Ainda nos dá uma esperança que depois que nós partirmos daqui, ou ele voltar, porque ele fala bem claro que vai ter uma reforma aqui nesse planeta, e de repente até no universo, porque Deus é dono de todo o universo. Mas o que interessa para nós mais é aqui, né? Que nós vivemos aqui. O que ele falou? Quando Adão e Eva comeu a fruta do conhecimento do bem e do mal, o bem e o mal entrou para dentro deles, antes estava fora. E nós não temos essa capacidade, porque nós, para vivermos felizes, para vivermos com abundância, nós temos que estar conectado com o nosso Pai, que Ele já nos criou para isso, para estar conectado com Ele. Vocês podem reparar na natureza, todos os animais, toda a natureza já é preparada para viver ali no meio ambiente, sem roupa, sem casa, já está todo preparado. O animal tem um pelo, tem as suas razões. O homem, se ele não tivesse a inteligência, ele não sobrevive, porque nós não fomos preparados para viver do jeito que nós estamos vivendo. Foi feito um arranjo, porque quando Adão e Eva pecou, Deus expulsou eles. Oi, tudo bem? Eu dou oi para todos aí que me deu oi, e para todos que estão comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então Adão e Eva pecou, desconectou do Pai e teve que se virar sozinho. E usar o conhecimento do bem e do mal. E esse conhecimento do bem e do mal é tão terrível, porque até a parte do bem, o objetivo mal. É tanto que nós temos que saber quando nós estamos fazendo o bem, se é
do conhecimento do bem e do mal, ou se é imitador de Jesus Cristo. Porque se for o bem vindo do conhecimento do bem e do mal que Adão e Eva nos deu de herança, esse bem não tem futuro. Ele sempre faz com que alguém seja prejudicado, porque não é um bem verdadeiro. E Rosiane, oi, tudo bem? Que Deus abençoe você, o Pedro, todos aí que estão conosco, que Deus abençoe. Esses que estão falando oi e os que também não estão, mas estão aqui comigo, escutando a palavra do Senhor. E eu aqui apenas sou vaso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou vaso aqui para poder pregar para vocês, mostrar o caminho. Então, se eu não acreditasse em Jesus, se eu não confiasse nele, o futuro ainda não chegou. O passado já passou. O que eu vivo é o aqui e o agora. E o aqui e agora sem Jesus não tem sentido nenhum. Por quê? Porque para nós vivermos o aqui e agora bem, nós temos que reinterpretar o passado e projetar um futuro abençoado. Mas se eu não tiver Jesus no meu coração, na minha mente, como eu vou projetar um futuro abençoado no mundo que eu estou vivendo, na situação que eu estou vivendo, na situação que nós sempre vivemos? Faz uma pesquisa da história, é só desgraça, é só desunião, é só egoísmo, é só um querendo engolir o outro vivo. Se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, eles teriam me engolido vivo. Então, se eu não tenho essa esperança de Jesus, como diz aí no mundo, né, eu estaria lascado, porque eu ia ficar em depressão. Porque eu que sou uma pessoa que tem uma visão assim bem clara do que é a realidade, eu nunca vivi na fantasia, a realidade sem Jesus, ela não tem sentido nenhum. Por isso que eu falo com vocês igual os apóstolos falaram com Jesus, que Jesus começou a pregar o evangelho que eles não queriam ouvir, porque a maioria das pessoas que procuravam Jesus não era para ouvir a palavra. Eles procuravam Jesus simplesmente porque ficou sabendo que ele curava, que ele multiplicava pão, e naquela época havia muita fome, havia muitas pessoas doentes. Então a maioria que procurava ele era por interesse. Aí ele começou a pregar o evangelho lá que eles não estavam gostando. O que eles fizeram? Foram todo mundo embora, ficou só os discípulos. Aí Jesus falou com eles assim: se vocês quiserem ir embora também pode ir, porque Jesus não quer que ninguém siga ele por obrigação, ou por medo, ou por interesse. Ele quer que siga ele por amor. E até hoje é assim. Oi para todos, você que está falando oi, para todos que estão aí, que Deus abençoe a todos. Aí o Pedro foi e falou: Senhor, para onde nós vamos? O que nós vamos fazer, sendo que o Senhor é que tem a palavra, o Senhor que tem a verdade? Então não há outro caminho. O caminho é Jesus. É uma questão até de inteligência, de ter esperança, porque todo mundo sabe que existe um Deus todo-poderoso, que todo esse universo não foi criado por acaso, e com certeza não foi criado por nenhum de nós, seres humanos, foi criado por um ser todo-poderoso. Então existe um Deus, existe um reinado, e ele só fez o mundo, o universo, e pronto, não. O universo funciona ainda administrado por uma força maior que é Deus. Então, por mais incrédulo que a pessoa seja, ele sabe, no fundo, que existe um poder superior, um ser super, que criou todo esse universo, porque não ia surgir por acaso. Nem um prédio, que nós temos todos os materiais, se nós falarmos prédio, pega esse material aí, dá uma explosão e vai virar um prédio. Nunca, tem que ter alguém, tem que ter um engenheiro, tem que ter alguém para fazer, tem que ter maquinário, tem que ter... Então até uma coisa simples nossa aqui, para ficar pronto, precisa de alguém, só que aí um prédio o homem tem o poder de fazer, mas o universo, só um ser todo poderoso que é Deus que fez. E não é só a Terra é um grão de areia no universo. O universo é tão infinito como o que criou ele, é infinito. Então, nós temos que crer em Deus. Ele é que é nosso guia, ele é que é a nossa luz, ele é que está conosco, firme e forte todos os dias. E que as bênçãos de Deus possam estar
com vocês, todos vocês que estão aqui comigo, todos vocês que estão aqui nessa live, porque nós precisamos da bênção de Deus. Oi a todos, aí você aí, Aguiar, que deu um oi, e todos que deu um oi, o Antônio, e todos aí que estão comigo, que Deus abençoe a todos. E agora nós vamos fazer uma oração aqui, para nós podermos pedir a Deus que nos livre do mal, e quem estiver enfermo, quem estiver precisando de alguma coisa, possa abrir o seu coração agora e ter fé, porque eu mesmo, Daniel, meu nome é Daniel, pregador, eu não posso fazer nada nem por mim mesmo. Muitas vezes, até por mim mesmo, tem coisas que eu não posso fazer. Mas eu creio num Deus, e eu sou um vaso usado por Ele, que pode tudo, e conhece todos, e toda a necessidade de cada um. Então nós vamos fazer uma oração aqui com muita fé, com muita certeza da vitória, e Deus vai nos dar a vitória no que nós precisarmos. Porque Deus falou, Jesus falou, onde tiver 2 ou 3 no meu nome, ali estou eu. Então por isso que é importante nós estarmos em grupo. Mesmo aqui que eu estou aqui, vocês estão aí, mas o que manda é a nossa mente e o nosso coração, e de nós estarmos conectados. Então tudo que for ligado aqui na terra será ligado no céu. Por isso que nós que acreditamos em Jesus Cristo, temos que estar muito firme e tentar sermos unidos, porque as trevas é unida. As trevas se unem, porque o poder das trevas também, quando eles se unem e fazem os rituais deles, eles têm poder. É um poder muito finito e muito para fazer o mal, mas eles têm. Então, do mesmo jeito que o mundo espiritual do mal, ele se arma, eles se juntam em grupo, eles não vivem sozinhos, eles estão sempre juntos, estão sempre fazendo rituais, sempre estão juntos, e tudo fazendo para poder ter poder lá, o poder momentâneo aqui da terra, né? As trevas é o que oferece para quem é discípulo dele, para quem segue ele, dá poder para os discípulos, né? Que o servo muitas das vezes nem sabe quem ele está servindo, está perdido por aí, mas quando está perdido por aí e não está seguindo a Deus, é as trevas que tomam conta, porque Deus só vai estar conosco se nós aceitarmos e sermos imitador deles, procurar pedir. Na verdade, pecador nós sempre vamos ser, mas para Ele poder estar conosco, nós temos que saber que estamos seguindo a Ele, querermos seguir a Ele e ter o principal, amor, perdão e arrependimento. A diferença do servo de Deus, porque não é isso, o arrependimento, o amor e a consciência que está com Deus. Agora, o outro lado, lá das trevas, oi para todo mundo. Quem está mandando oi, para quem não está, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem está nas trevas, o inimigo, ele não quer saber de nada não. Não precisa você saber de nada não. É como diz o pastor Cláudio, né? Senta aí na cadeira de fogo aí. Ah, não acredito em você não, não importa. Se você não está do outro lado, você está comigo. E pronto. E quanto menos souber para ele é melhor, porque a hora que assustar já está lá com ele. E agora o lado de Deus, não, o lado de Deus é Deus, não, você tem que ir por opção, você tem que seguir, é de graça, pela graça, mas tem que seguir regras, né? Tem que ter uma linha de pensamento, de atitudes totalmente diferente do que nós aprendemos, porque ele fala que foi falado, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos, eu porém vos digo, amai vossos inimigos e orai para os que vos perseguem. Se eles te obrigar a andar 1 milha, ande 2. E quando fala isso, nós aqui, eu até pouco tempo não sabia como é que funcionava. Ele falou baseado essa parábola na época que ele estava vivendo aqui nessa terra aqui como homem. E você sabe como é que era? É porque os soldados romanos tinham o direito de chamar qualquer judeu lá na terra deles e obrigar eles a andar 1 milha. 1 milha dá mais ou menos 1.500 metros. A pessoa tinha que largar tudo que ele tinha, família, ou carregando alguma coisa, e tinha que fazer o que o soldado mandava. E o soldado tinha direito de matá-lo se ele rejeitasse, se ele apelasse. E o soldado já fazia isso para ver se matava alguém. Aí eles mandavam o cara andar 1 milha, falaram, nós temos direito, você vai andar 1 milha comigo. E ainda falava, você vai carregar esse peso aqui, e ficava humilhando ele. Vocês é raça que não presta, xingava eles. Então tinha judeu que ficava tão revoltado que avançava neles, eles matavam ele na espada. Aí você sabe o que Jesus falou com eles?
Vocês andam uma milha porque vocês são obrigados, senão vocês morrem. Mas eu falo com vocês, ande 2 na paz. Fala com ele, você quer que eu ande mais 1000 metros, mais uma milha? Por quê? Porque Jesus quis dizer para perdoar os inimigos, para orar para os que se perseguem, para fazer para eles, mesmo eles sendo injustos com a gente, com amor. É esse tipo de comportamento que nós temos que lutar, para Ele nos dar e nós termos. É assim que funciona. Então seguir a Jesus é muito simples, mas não é fácil e tem que ser por amor. Então nós temos que estar atento à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, que é o nosso guia, que mostra o nosso caminho, nós ao caminho, mostrando a vida que Jesus teve e tudo que aconteceu com os primeiros cristãos e a vida que eles levaram para nós sermos imitadores de Cristo. Através da palavra nós vamos conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar. Agora vamos orar, né? Porque já falei muito. Senhor, entramos na Tua presença, meu Pai, para pedir o Seu perdão, Pai, de todos os nossos pecados, por pensamento, por obra, por ação, por palavras. Senhor, faça a divisão entre as trevas e a luz, Pai, e visita essas pessoas que estão aqui comigo nessa live. Faça com que eles, Pai, possam ser de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com a fé de cada um, de acordo com o objetivo do Senhor, que o Senhor que conhece todos, o Senhor que sabe o problema de todos, o Senhor possa curar, Pai, quem estiver enfermo, o Senhor possa trazer abundância quem está na falta, o Senhor possa trazer união aonde está a discórdia, o Senhor possa ser, Pai, bênção na vida de quem está sem a bênção, curar quem está enfermo e multiplicar o pão quem está com dificuldade em qualquer área, e até mesmo, Pai, os servos do Senhor que têm um sonho, e é lícito, é de acordo com a vontade do Senhor, que o Senhor também possa realizar os sonhos dos teus servos, porque o Senhor é um Deus de justiça, mas o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Pai que corrige, mas é um Pai também que dá herança, e o Senhor falou que se nós formos fiel ao Senhor, nós viveremos aqui uma vida com abundância, e estará reservada a boda do Cordeiro para nós. E vida com abundância, Pai, é ter alegria, é ter união, é ter paz, é viver de cabeça erguida, com saúde, com paz, harmonia. Isto que é a vida com abundância. O Senhor nos prometeu que se nós nos alinharmos ao Senhor verdadeiramente, com fé, com certeza da vitória, o Senhor nos daria uma vida com abundância. E eu creio, e eu declaro para mim e para todos aqui que estão junto comigo, que nós possamos viver uma vida com abundância, e todo o mal que está nos rodeando, a enfermidade, a miséria, a desunião, a briga, a confusão, a desavença, tudo de mal, tudo que as trevas veio, porque as trevas veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Então eu declaro, Pai, a vida com abundância para todos que estão aqui comigo, todos os irmãos em Cristo e todos que aceitaram o Senhor, Pai, porque basta aceitar e começar a te seguir. O Teu Espírito Santo também nos ajuda, porque não é fácil, é simples, mas não é fácil. Mas o Senhor falou que o fardo do Senhor é leve, e a Tua cruz também, o Senhor ajuda nós carregarmos a cruz, o Senhor nos dá o alento, o Senhor nos dá a paz, o Senhor nos dá a alegria. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro a cura, eu declaro a libertação, eu declaro a união, eu declaro a fartura, a vida com abundância. Eu declaro, Pai, que todos possam conhecer o Senhor e participar do Teu reino, em nome de Jesus. E eu também, agora, eu tenho uma palavra para vocês aqui. Essa palavra foi de manhã, 4 horas da manhã. Deus me dá uma palavra, eu oro, Ele me dá uma palavra e eu compartilho com as pessoas que estão comigo no WhatsApp, as pessoas que estão comigo no Instagram, eu compartilho com elas. Ele me dá uma palavra, e a palavra que Ele me deu de manhã foi Jeremias 4, do verso 1 ao verso 4. E agora eu vou ler essa palavra e vou ler também o que o Espírito Santo me falou sobre esses capítulos, falando para nós hoje, depois de Cristo, né? Porque nós estamos vivendo bem depois de Jeremias, mas agora nós estamos vivendo com Cristo. Então,
esta palavra que ele nos deu é uma palavra maravilhosa. Então vamos falar esta palavra aqui para vocês e vamos encerrar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui fala, ó, Jeremias 4, do verso 1 ao verso 4. Assim diz o Senhor. Quem quiser acompanhar aí, ó, o Senhor Deus diz: povo de Israel, se você vai voltar, volte para mim. Eu odeio os ídolos, acabe com eles e seja fiel a mim. Então, se você estará sendo verdadeiro, correto e honesto quando jurar pelo meu nome, todas as nações pedirão que eu os abençoe e elas me louvarão. Deus diz aos homens da tribo de Judá e da cidade de Jerusalém: passe o arado na terra que não foi preparado para plantar, e não semeie a semente no meio do espinho. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, sejam fiéis à aliança que fizeram comigo, o Senhor, e se dedique a mim de todo o coração, senão a minha ira queimará como fogo, e por causa da maldade que vocês têm feito, o meu furor será como fogo, e ninguém poderá apagar. Então ele deu opção para eles: ser obediente, receber as bênçãos, mas se não for, receber o mal. Porque não precisa de Deus fazer nada. Se ele sair de perto de nós, o nosso inimigo, ele vem. E quem é povo de Deus, ele vem com tudo. E se nós, sem Deus, nós somos poeira na mão dele. E aí Deus me falou assim, com nós, uma interpretação desses versículos, para nós hoje, depois de Cristo, que teve alguma mudança. Só que a minha bateria está acabando, eu vou pegar o carregador ali, porque senão vai cair e eu vou parar um pouquinho lá e vou pegar minha bateria, meu carregador, só um minutinho. Se eu não faltava, estava com 2%. Se eu não pegasse aqui agora o carregador, ia cortar a palavra. Então, por isso que eu parei aqui a live. Eu parei a live para não encerrar assim na marra, né? Que estava apenas com 2%. Eu achei que ia dar, mas não ia dar. Agora nós vamos conseguir, porque está carregando. Então nós vamos conseguir terminar a live. Então, vou falar esse Jeremias aqui para vocês aqui. Eu já li a palavra. Agora nós vamos interpretar o que o Espírito Santo falou comigo de manhã. Desse que é muito importante. É lá de Jeremias, mas serve para nós. Deus não pede religião renovada. Isso aí é o que Deus está falando com nós aqui no Jeremias 4, 1. Lá ele está falando com o povo de Israel. Aqui agora, através de Jesus Cristo, nós também somos povo de Israel. Então no versículo, agora eu vou falar com vocês a interpretação que Deus me deu de manhã para esses 4 versículos, para nós, para a nossa vida de hoje, agora. Baseado lá no que ele falou com eles. Aí quem quiser, que entrou agora, quiser fazer uma leitura do Jeremias 4, do versículo 1 a 4, pode fazer. Eu já fiz aqui agora, eu estou fazendo só o devocional, a palavra que o Espírito Santo me deu aqui de manhã, e eu estou passando para vocês. Eu já passei para os meus amigos do WhatsApp, do Telegram, e agora estou passando para vocês. Eu também já refleti nessa palavra. Aqui, ó, no devocional, né, do Jeremias 4, verso 1, Deus não pede religião renovada, pede retorno de alma. Volte para mim é um convite de urgência amorosa. Depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o caminho de volta é um só: o amor, o perdão, a caridade. Não volta para a igreja, volta para Ele de todo o coração.
hoje. Então a mensagem que Deus, quando Deus falou com o povo, volte para mim, não é para eles voltar para uma religião, para eles poderem fazer seu sacrifício. Ele falou, volte para mim, a hoje, para nós estarmos conectados com Cristo, é o principal, é o amor, o perdão e a caridade. Porque se eu tenho amor, eu vou perdoar o meu próximo, eu vou reconhecer os meus pecados e vou me arrepender perante Deus. E Deus vai me perdoar de milhões de pecados, porque eu perdoo as pessoas que me fazem o mal. Eu tenho a capacidade de perdoar em espírito e em verdade, não só de boca, não só por algum interesse ou por medo, mas realmente perdoar. Então isso é uma das coisas que nós precisamos hoje para nos reconectar com o Pai através de Jesus Cristo. No Jeremias 2, o amor de Jesus não tem acepção de pessoas, é limpo, é equilibrado, simples como a pomba, prudente como a serpente. Por que Jesus falou simples como a pomba e prudente como a serpente? Porque eu mesmo, olhando para dentro de mim, a maior fraqueza minha, que tem pouco tempo que eu consegui observar, é a simploriedade. Sou simples, mas sou simplório. E quem é simples e é simplório erra muito, faz coisas para se prejudicar e prejudicar o próximo. Quem é muito prudente, mas tem veneno, é muito vingativo, é muito ativo, igual a cobra, ele erra menos em certas coisas, mas ele faz muito mal para ele e para os outros, com o veneno que ele solta, com a prudência que ele tem. Então o que Deus pede a nós? Seja simples, mas ao mesmo tempo prudente. E o que acontece conosco quando nós estamos no velho homem, desequilibrado? Ou nós somos simples e simplório, ou nós somos prudentes e venenosos. Então, quem é prudente e venenoso, todo mundo conhece, todo mundo tem até medo dele, porque fez alguma coisa com ele, ele está atento, ele está sempre, mas ele está sempre soltando o veneno. Nele também, porque a partir do momento que eu vivo muito atento para fazer o mal, soltar o veneno, eu estou prejudicando o próximo e a mim. E o simplório vive lá tranquilo, mas tem atitudes às vezes sem prudência que prejudica ele. Na verdade o simplório prejudica mais ele do que os outros, mas no final ele prejudica todo mundo e não está fazendo a vontade de Deus. Então está no mesmo caminho. Então o que Jesus pede para nós? Equilíbrio. Tenha prudência, tenha simplicidade, não simploridade. Porque às vezes a gente confunde muito ser simples e ser simplório. Ser simplório é aquela pessoa imprudente que não pensa, que tem atitudes até às vezes boas, mas é o bem que vem da carne, o bem que vem do velho homem, do conhecimento do bem e do mal, e no final ele acaba prejudicando a si, prejudica o próximo, e acontece um monte de coisa também na vida dele que não precisaria de acontecer. Então é o simplório. E o prudente, venenoso, é aquele que tem prudência, mas solta veneno. O que Jesus pediu? Equilíbrio. O que está falando nessa palavra? O amor de Jesus não tem excepção de pessoa, é limpo, é equilibrado, simples como a pomba, prudente como a serpente. O velho Adão faz o bem por interesse e divide. Então, faz o bem por interesse? Oi a todo mundo que me deu oi e a todos que estão aqui. Se nós fazemos o bem por interesse, até às vezes sem querer, nós estamos usando o conhecimento do bem e do mal do lado bom. É o mais perigoso, porque quando nós usamos o conhecimento do bem e do mal do velho homem que veio de Adão, quando nós partimos para o mal, nós sabemos que estamos fazendo mal. Agora, quando nós partimos para fazer o bem, não que vem de Cristo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é do velho homem, que está entranhado em nós, é até difícil para nós sabermos se nós estamos fazendo o bem que vem de Cristo ou que vem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Normalmente nós fazemos o bem que vem da árvore do conhecimento do mal, que tem algum interesse e tem excepção de pessoas. Eu tenho maior dó e empatia com meus filhos, com a minha esposa, com meus parentes, mas eu vejo um mendigo na rua, hoje não fala mendigo, né? Vocês me desculpem, porque na minha época
falava isso, não é porque está pichando, mas hoje eles falam moradores de rua, né? Pessoa que está em dificuldade. Aí passa lá, vê a pessoa passando necessidade e não tem nenhuma misericórdia. Tem uns que ainda criticam, fala, ele está aí porque ele não trabalhou, porque ele é culpado, entendeu? E às vezes tem um filho drogado em casa, cheio de problema, e ele tem maior amor por ele, cuida dele, e finge que não viu nada de errado que ele faz. O que é? O amor, o perdão. Ele não olha o filho pelo que o filho faz de mal, ele olha o filho pelo que o filho é de bom e fala assim, eu sou pai, eu tenho que honrar meu filho. E Deus fala para a gente ser assim com todos. E nós não pensamos nisso. Então, quer dizer, é o bem vindo do velho homem, que tem excepção de pessoa. Eu trato bem a minha esposa, eu trato bem a minha mãe, eu trato bem o meu filho, eu dou tudo para eles que eles precisam, mas se não é meu filho, se não é minha mãe, se não é meu parente, se é outra pessoa estranha ou um conhecido, eu posso ver ele doente, posso ver ele em dificuldade, que eu não tenho nenhuma misericórdia. Então esse amor que eu tenho é do velho homem, é da árvore do conhecimento do bem e do mal, que tem um lado bom. E muitas das vezes, eu mesmo estou sabendo disso há pouco tempo, eu estou passando para vocês, eu não sabia distinguir isso, e até hoje na prática eu não sei, mas é só fazer prova, porque o amor que vem de Jesus é ágape, é um amor desinteresseiro, é um amor que não tem nenhum preconceito, é um amor igual para todos. Ele não ama um mais do que o outro, não. Todo mundo, para ele tem misericórdia. Então, eu até hoje, contando comigo, eu não conheço essa pessoa que eu estou falando aqui, a não ser a história de Jesus e lá dos apóstolos dele. Mas com certeza por aí no mundão deve ter alguém que é assim. Mas são muito poucos, é muito raro, é tanto que eu não conheço. Mas eu, através da palavra de Deus, eu estou aos poucos descobrindo. E vou pedir a Deus para me fazer, me ajudar, né, através do Espírito Santo, ter esse amor ágape. O amor parecido, né, que o mais parecido aqui é o que a mãe tem pelo filho. Mas esse amor da mãe também é mais o amor do conhecimento do bem e do mal, porque ela tem amor específico numa pessoa, numa situação. Ele não tem amor, o amor de Jesus, ele não tem excepção, ele não tem especial. Até que os parentes de uma pessoa que tem amor de Jesus não gosta muito dele, porque do mesmo jeito que ele trata os parentes, ele trata o estranho, ele trata o inimigo. É igual quando Jesus estava pregando e chegou lá a mãe dele, os irmãos dele. Se fosse nós, a minha mãe chegou, meus irmãos, eu ia parar lá. As pessoas que estavam atendendo lá eram pessoas com lepra, pessoas estranhas, era uma multidão. Ele ia parar lá e ia fazer uma recepção para a mãe dele separada, ser mais que é normal para nós. O que ele fez? Não, meu pai, minha mãe, meus irmãos é aquele que faz a vontade do meu pai. Ele quis dizer o seguinte, para mim é tudo igual. Do mesmo jeito que eu vou tratar, eu vou atender minha mãe, eu vou atender meus irmãos, mas se tem uma fila aqui para ser atendida, eu não vou passar eles na frente. Eu vou atender as pessoas que chegaram primeiro do que ele primeiro, porque eles não são melhores do que os outros. Para mim são todos iguais. E isso aí, nós nem pensamos em ser assim, né? Nossa cultura é extremamente individualista, até mesmo com os parentes, nós não estamos conseguindo mais ter essa união, nós temos dificuldade, às vezes, com certos parentes, com pessoas próximas. Imagine com estranho, imagine com inimigo, imagine com a pessoa que não está lá, que a gente nunca viu. Então é esse amor que Jesus fala conosco. E até nos constrange, eu fico constrangido. Eu fico com vergonha, porque na teoria eu já sei agora, mas na prática eu ainda sou menos do que uma criança, ainda estou bebendo leite, né? Mas só que já é um passo, né? Porque eu nem sabia. Estou sabendo há pouco tempo e estou passando para vocês, para todo mundo fazer essa reflexão. Agora no Jeremias 4:3, vamos falar aqui, eu acho, excepção de pessoa que nós falamos. Agora nós vamos falar, olha para você ver, esses 4 versículos, como é que prega para nós. Estou falando aqui o devocional que eu falei com as pessoas,
E eu estou falando um monte de outras coisas que Deus vai me tocando. Eu vou falando para mim, estou pregando em primeiro lugar para mim. Porque eu ainda não, na prática, não sou nada disso ainda. Eu estou aí tentando, lutando e pedindo a Deus misericórdia para me ser. Devocional 3 aqui do Jeremias 4, versículo 3. Não semeia entre espinho. O espinho são os velhos, o velho homem. Amamos uns e odiamos outros. Isso aí eu falei agora. Fazemos o bem por interesse. Temos várias personalidades. Deus pede que o Espírito Santo are fundo esse coração, arranque a raiz, prepare o solo para o amor de Cristo florescer de verdade. Então, Jesus até repetiu isso, né? A semente jogada na pedra, a semente jogada entre os espinhos, a semente jogada na terra boa. O que esse capítulo devocional que está falando conosco? Para nós podermos receber esse amor, para nós podermos passar esse amor para frente, o Espírito Santo tem que arar a nossa terra. Nós temos que mortificar o velho homem, o homem que veio do Adão e Eva, do conhecimento do bem e do mal, que desconectou de Deus. Oi a Eliseu, oi a Orlando, oi a todos que estão comigo aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então tem que arar bem essa terra, arar bem, muito bem essa terra, para depois Deus, o Espírito Santo jogar a semente e a semente crescer. Porque senão morre a semente e não desenvolve. E agora, nós vamos falar o último aqui, o Jeremias 4, verso 4. Deus quer a circuncisão do coração. O amor de Adão é parcial, tem misericórdia com os filhos, mas fecha os olhos para quem passa fome na rua. O amor de Jesus é simples, mas não é fácil. É feito sem obrigação, sem medo, sem interesse. Peça a Ele esse amor em nome do Senhor Jesus Cristo. Então o amor do Adão, né, do velho homem, é esse amor que tem misericórdia do filho, mas não tem misericórdia do morador de rua ou de qualquer outra pessoa que não seja da família dele. Então esse amor é parcial, esse não é o amor de Jesus. O amor de Jesus é aquele amor imparcial, ele é igual com todos. Esse é o amor de Jesus. É esse que nós temos que lutar para ter com nossos irmãos, com os que são nossos irmãos em Cristo. Senhor, abençoa aí a todos aí que estão dizendo oi para a palavra do Senhor e aos que não estão também, mas que estão aqui conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então essa palavra nos constrange. Esse Jeremias 4, do verso 1 a 4, está falando com o povo de Israel, mas Deus me deu essa visão, e eu estou passando para vocês, para mim e você refletir, para os irmãos lá de manhã, que eu passei 4 horas da manhã, os que leram, refletir e ver o tanto que nós temos que crescer. Ore pelo meu irmão Luiz Gabriel. Eu vou pôr ele na caixinha de oração aqui, nós vamos orar para ele. Garibé, Luiz Garibé, eu não vou esquecer não, eu vou colocar na caixinha. Nós temos uma caixinha de oração aqui, nós temos um grupo familiar aqui toda segunda-feira, aí nós oramos, aí eu vou pegar o nome dele, aí não é só eu que vou orar, não, todo mundo aqui vai orar por ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. O que está acontecendo com ele, ele vai se recuperar e Deus vai dar para ele a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode ter certeza que ele vai ser vitorioso, o seu irmão aí, Luiz, em nome de Jesus. E agora eu vou fazer uma oração final, e você, irmão do Luiz, concentra em Deus, que Deus já vai começar a trabalhar lá na vida dele. Tenha fé, concentre, tenha certeza que Deus vai trabalhar. O que aconteceu com ele vai ser curado, vai ser libertado em breve, em nome de Jesus. Vamos orar então para nós encerrarmos essa live, fechando com oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, entramos na Tua presença, meu Pai, agora, Pai, para encerrar essa live. O Senhor visita lá agora, Pai, o irmão dessa pessoa que está assistindo essa live, o Luiz, que o Senhor possa, Pai, eu não conheço, não sei as necessidades dele. Ele falou que ele foi mordido por um cachorro, aqui pelo que eu entendi, se eu estiver errado, você me corrige, mas que o Senhor possa curar esses ferimentos dele,
possa tirar, Pai, o mais importante, porque toda vez que nós somos agredidos fisicamente, ou por pessoas, ou por animal, ou qualquer coisa, nós ficamos muito debilitados, o nosso emocional. Então que o Senhor possa visitar o emocional dele, que ele possa ter fé e certeza que o Senhor está no comando, e que esses ferimentos que foi causado possa ser curado, o Senhor possa intervir e nada lá do mal possa atingi-lo, que ele possa se recuperar o mais rápido possível dentro da vontade do Senhor. E o Senhor é o Deus do milagre, o Senhor é o Deus do impossível, mas o Senhor também é o Deus da cura, da libertação. Que o Senhor possa libertá-lo, Pai, dessa agressão que foi feita, todo esse ferimento na alma e no corpo dele, que o Senhor possa libertá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor possa visitar, Pai, cada um que está aqui, os que não falaram nada, que está deprimido, que está com alguma enfermidade, que está passando alguma necessidade, que está com algum problema na família, com a esposa, com os filhos, e com quem quer que seja, que o Senhor possa intervir e trazer a paz, o amor, que nós, Pai, que estamos aqui, possamos colocar em prática o que o Senhor pregou para nós hoje, que nós possamos ter esse amor que o Senhor nos ensinou, que é um amor incondicional a todos, é o amor que o Senhor, cada pessoa, Pai, que se converter e tiver esse amor, esse mundo vai mudando. Poucas pessoas, Pai, já fazem uma diferença muito grande, porque o inimigo está ganhando, entre aspas, apenas as batalhas, mas a guerra é do Senhor, porque há muito ódio, há muita raiva, há muita vingança, e é aí que ele trabalha. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus que vai trazer para nós, Pai, uma visão diferente do amor, do perdão, para que o inimigo cada dia mais perca. Ele pode estar ganhando batalhas, mas a guerra é do Senhor, e eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê, diga amém, aleluia, glória a Deus, e fique com Deus agora, e até amanhã, às 18 horas, eu estarei aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, conversando com você sobre Deus, mostrando a palavra, orando, estando junto com vocês, em nome de Jesus. Ficam com Deus. A minha irmã aí da Lira, que Deus abençoe. Oi, a todos que estão aí, a todos que estão nessa live, que eu agora estou encerrando. Então quem está entrando agora, amanhã às 18 horas, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estarei. Eu fiquei uns dias sem fazer essa live, porque eu não tive tempo para fazer, mas agora eu já vou dar bastante prioridade para que eu não falhe. Todos os dias às 18 horas eu estarei aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Ficam com Deus. E você aí, Dalira, que Deus abençoe lá os seus filhos, os meus sobrinhos que estão aqui bem longe de mim. Que Deus abençoe lá os meus netos que estão lá perto de você. E abençoe todos que estão comigo aqui na live, que eu não conheço. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sou irmão de todos. Eu estou com todos em nome de Jesus. Ficam com Deus e até amanhã, se Deus assim permitir.